Olá, boa noite a todos que estão conosco nesta noite de quarta-feira, mais uma vez, neste momento, a Hora do Direito. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, o doutor Joab Covina, e eu vou deixar que ele faça as devidas apresentações, que ele falará bem melhor sobre si. Doutor Joab, se apresente, por gentileza. Boa noite, doutora Fernanda Siqueira. Obrigado pelo convite de estar participando, né, nesta noite aqui dessa live tão importante, né, de um debate, né, que tomou conta do Brasil nos últimos dias, que é o Fundeb. Né? Nós somos, já trabalhamos há muito tempo, né, voltado para essa temática, uma vez em que ficamos à frente da Secretaria Municipal de Educação de Floriano ao longo dos últimos 3 anos. E sempre trabalhamos, né, com o Fundo, né, Nacional de Desenvolvimento da Educação e Valorização do Profissional em Educação, que é o Fundeb. E nós, secretários de Educação, né, nós sofremos muito, né, com a situação em que o Fundeb vinha, né, se arrastando ao longo dos anos. Então, é um momento oportuno, né, para se falar nas mudanças nesse fundo e do que virá para os próximos anos para a educação. Nós somos professor formado em História, né, e advogado formado pela Universidade Estadual do Piauí. Muito obrigada, doutor Joab, por ter aceitado o nosso convite, por poder compartilhar esse momento conosco, que você nos trará muita informação sobre este assunto de tamanha relevância. Então, para iniciarmos a nossa discussão, eu gostaria que você deixasse bem claro para mim e para todos que estão nos assistindo nessa noite, o que é o Fundeb. Bom, Fernanda, o Fundeb, ele é um fundo, né, um fundo de manutenção da educação, é o Fundo Nacional, né, de Desenvolvimento do Ensino Básico, né, da educação, e valorização do profissional do magistério. O governo federal, ele criou a primeira vez um fundo de investimento, né, de manutenção da educação em 1996, quando foi criado, na época, o Fundef. E o Fundef, ele foi criado para dar garantia aos investimentos dos municípios e estados, né, ao ensino básico. Naquela época, em 1996, com a criação do Fundef, não contemplou, naquele primeiro momento, a educação infantil, nem a educação de jovens e adultos. Então, posteriormente, o Fundef, quando foi criado em 1996, ele tinha um prazo de validade, né, por 10 anos. Então, ele teve essa validade por 10 anos. Em 2007, foi aprovado um novo fundo, que foi aí o Fundeb, onde deixa de ser um fundo voltado só para o ensino fundamental e passa a inserir dentro desse fundo, desses recursos que são financiados como base, né, de custeio para a educação infantil e a educação de jovens e adultos e o ensino médio. E aí a gente sai do Fundef e vamos para o Fundeb com essa roupagem do ensino básico. Então, esse Fundeb, criado em 2007, ele tinha uma validade, né, de 10 anos, cerca de 10 anos. Então, ele teria essa validade a vencer agora em 2020, até dezembro de 2020. E aí, por isso que se criou toda essa discussão em torno da aprovação de um novo Fundeb. E o que se tanto discutiu no Brasil ao longo dos últimos anos é exatamente uma proposta de emenda à Constituição, né, que tornasse o Fundeb permanente, para que não se corresse o risco de, no futuro, esse Fundeb deixasse de existir. E essa proposta de lei, né, a PEC, a 15 de 2015, ela vem com esse dispositivo de tornar o Fundeb um fundo permanente. Fernanda, existe uma grande discussão, né, e muita gente não entende, não conhece, e acha que o Fundeb ele é um fundo federal. Né? O Fundeb ele é criado pelo governo federal, pelas instituições federais, né? O Congresso Nacional, passa pela Câmara,
passa pelo Senado, né? O presidente vai executar, o Poder Executivo Federal vai executar, né, esse fundo, mas o Fundeb não é um fundo federal, ele é composto de receitas estaduais, municipais e uma complementação do governo federal. E ele serve especificamente para custear a educação, desde a educação infantil até o ensino médio. Lembrando que a educação infantil, o ensino fundamental, ela é de responsabilidade dos municípios, né, e o ensino médio é de responsabilidade dos estados, mas que está tudo inserido dentro deste fundo que custeia, né, a educação no nosso país. A exemplo, Fernando, desse fundo, ele também vai determinar o que tem que ser investido na educação. Então, no Fundeb, né, que está valendo ainda hoje, nós temos uma determinação do dispositivo de lei que 60% do valor, né, recebido pelos municípios e estados, eles têm que ser investido na remuneração dos profissionais em educação, né, especificamente dos professores, e 40% na manutenção das escolas, do ensino, que é reforma de escolas, compra de equipamentos, livros, toda a manutenção do ensino. Esse valor de 60% para a remuneração dos profissionais do magistério, ele é um valor mínimo, é o mínimo que cada município e que cada estado tem que investir no pagamento do profissional em educação. Então, esse é o Fundeb. É um fundo de valorização e manutenção da educação no nosso país. Muito bem, doutor Joab. Você já respondeu várias perguntas que eu iria lhe fazer só nessa definição aí do Fundeb. Então, só para deixar bem mais claro para as pessoas que estão nos assistindo, quais são os recursos que compõem o Fundeb? Bom, o Fundeb, né, como eu já falei, é diferente do que muita gente pensa e acha, que é um recurso que é enviado pelo governo federal, né, só que não. O Fundeb, ele é composto por receitas municipais e receitas estaduais. Então, é uma composição determinada por lei, que é feita pela arrecadação dos impostos, que são ICMS, o IPVA, né, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, no caso dos municípios, o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, no caso do Estado, o ITR, o ITCMD e o IPI, que é o Imposto sobre Importação e Exportação. Tá certo? Então, essas receitas, a soma dessas receitas retira-se obrigatoriamente, automaticamente dos cofres do município 20% de todas essas receitas tributárias e é repassado para uma conta que é administrada pelas secretarias municipais de educação. Então, automaticamente retirado 20% dessas receitas que eu falei agora, né, e é depositado nessa conta que é exatamente para custear, né, a educação. Os outros 5%, né, que o valor para investimento que os municípios e os estados têm que fazer, no mínimo, por ano na educação, é 25% de toda a receita desses tributos, né? Então 20% automaticamente é descontado, e os outros 5% os estados e municípios complementam. No caso, os municípios complementam com o fundo de participação, que a gente chama de receitas próprias. Então, aí completa o valor de 25% da arrecadação dos municípios e dos estados. Isso é o investimento mínimo, né? Agora, se o município, se o estado, ele quer investir acima disso, não tem nenhum problema, porque aí ele está investindo e valorizando cada vez mais a educação do seu estado ou do seu município. Então, ele não pode investir menos de 25% do que ele arrecada, do que os municípios e estados arrecadam. A pena de reprovação das suas contas, né? Então, o Tribunal de Contas da União é quem faz essa fiscalização, quando ele vai analisar os índices de investimento dos municípios, né?
quando ele observa que naquele ano foi investido menos de 25%, automaticamente as contas do município ou do estado são reprovadas. Então, essa é, doutora Fernanda, a composição financeira do Fundeb. Então, diferente do que muita gente pensava, que o Fundeb era um fundo federal, que era composto de receitas federais, não. É composto de receitas municipais, receitas estaduais e uma complementação da União. E essa é a grande discussão do novo Fundeb, que é o valor dessa complementação da União. Muito bem. Então, com esse novo Fundeb, né, que assim muitas pessoas estão denominando, qual seria a vigência desse Fundeb e qual a etapa da educação que será contemplada por ele? Bom, o Fundeb atual, né, ele tem validade até dezembro de 2020. Então, a validade dele é dezembro de 2020. Daí, né, a celeridade, a preocupação por parte de muitos estudiosos, né, dos profissionais em educação, em se ter uma resposta do governo federal, se ter uma resposta do Congresso Nacional para a aprovação do novo Fundeb. Com a aprovação do novo Fundeb, e vale se ressaltar agora que o novo Fundeb ele não foi aprovado ainda. Né? O que aconteceu foi uma votação na Câmara, né? No último dia 21 de julho, a Câmara Federal votou um texto de lei e aprovou esse texto de lei. Esse texto de lei foi encaminhado para o Senado, né? Foi encaminhado para o Senado, e o Senado já se manifestou que vai votar, né, esse texto de lei aprovado pela Câmara Federal até, né, o dia 15 de agosto. Então, nas 2 primeiras semanas de agosto, eles vão estar discutindo. Né? Agora, é importante a gente destacar também, doutora Fernanda, que o relator do texto da PEC, né, 15 de 2015, né, o senador Flávio Arnes, ele já se manifestou no dia de hoje, dia 29, né, e já disse um sim para o texto da PEC 15 de 2015, aprovada na Câmara Federal. Então, provavelmente, não haverá nenhuma alteração no texto de lei, né, que foi aprovado na Câmara Federal. E esse novo Fundeb, ele não tem uma validade pré-fixada. Ele é um Fundeb permanente, como diz a lei. Né? Então, ele vem como Fundeb permanente, mas que traz um dispositivo dentro da PEC que a cada 10 anos ele passará por uma revisão para se avaliar, né, os índices, os percentuais e a evolução que a educação teve ao longo de cada 10 anos da criação desse novo Fundeb. Certo, muito bem, doutor João. Como foi realizada a implantação do Fundeb? A implantação do Fundeb, oficialmente, né, ela foi realizada pela primeira vez em 2007, né, quando foi finalizado o Fundef, né, e foi criado ali o Fundeb, que foi uma ampliação, né, de abrangência financeira do Fundef, do antigo Fundef. Né, e trouxe o Fundeb, trouxe para dentro desse fundo a educação infantil, a educação de jovens e adultos e o ensino médio. Né? Então, passou a ser amparado, né? Passou a ser mantido com esse recurso do Fundeb. Só que esse Fundeb ele tinha uma validade, ele só tinha uma validade de 10 anos. Essa era a preocupação. Né? Então, por isso, a necessidade de se aprovar um novo Fundeb sem validade, né? Que a gente chama oficialmente como Fundeb permanente. Muito bem. Eu gostaria de mandar um beijo aqui bem especial para as professoras, para as colegas aí de São Raimundo das Mangabeiras, sempre presente aqui nas nossas lives. Um forte abraço para o pessoal aqui também de Floriano, Piauí. Um abraço para vocês. Vocês que ainda não estão inscritos no nosso canal, se inscrevam, curtam os nossos vídeos, compartilhem, divulguem e participem conosco de mais momentos como este. Professor Carlos Reis, um abraço.
pela excelente condução aqui do canal, trazendo informações relevantes para toda a comunidade maranhense, piauiense e de várias regiões do Brasil que nos assistem também. E amanhã nós estaremos recebendo no canal a Milena Faustino com o tema saúde mental, não percam. Doutor Joab, como foi realizada... Eu acabei de me perguntar essa. Quais são as principais características do Fundeb? E eu já vou lhe fazer outra pergunta, porque você já aproveita na sua fala para não ficar interrompendo. Quais são as principais características do Fundeb? E quem distribui os recursos do Fundeb e como eles são distribuídos? Bom, doutora Fernanda, a principal característica do Fundeb é financiamento da educação, né? É um fundo de financiamento da educação, né? É um fundo de manutenção, né? E valorização. É importante destacar isso. Manutenção e valorização do profissional do magistério. Desde quando foi criado o Fundeb, o principal objetivo do Fundeb foi exatamente garantir o pagamento dos profissionais em educação, a valorização do profissional em educação. E essa valorização ela se dá pelo pagamento do piso salarial, que foi uma lei, né, criada a posteriori, onde o professor, a cada ano, ele tem um reajuste, né, um reajuste de salário, um reajuste salarial, certo? E os municípios e os estados, eles alegavam que eles não tinham condições de manter a folha de pagamento do profissional em educação, porque o que eles arrecadavam, boa parte dos estados e dos municípios, e boa parte dos estados e municípios do Nordeste, não dava para manter a educação. Daí se pensa nesse fundo para poder o governo federal ajudar nessa manutenção com uma complementação. Então, essa complementação da União, ela, no antigo Fundeb, que vai se extinguir em dezembro de 2020, é de 10%. Então, o governo federal complementa com 10% para aqueles estados e municípios que não têm condições e que não conseguem, com suas arrecadações de imposto, como eu já falei, o ICMS, o IPVA, o ITR, o ITCMD e o IPI exportação, eles não conseguem, com suas arrecadações de impostos, manter a educação. Então, o governo federal vem com essa complementação de 10%. E essa complementação de 10% ela já não estava, né, dando. Né? A exemplo, eu vou colocar aqui o exemplo como secretário de Educação ao longo desses últimos 3 anos. Nós sofremos muito porque nós tínhamos uma folha de pagamento aqui em Floriano que chegava a R$2.200.000. E nosso recebimento mensal do Fundeb, depois de arrecadar todos os impostos e a complementação da União, chegava, né, a pouco mais de 2.300.000, quando tinha uma arrecadação, né, vamos dizer assim, boa naquele mês. Lembrando também que esse repasse ele não é fixo, né? Então, depende da arrecadação. Então, quando o município e os estados arrecadam mais aquele mês, se recebe mais. Quando os estados e municípios se arrecadam menos, aquele mês se recebe menos do Fundeb. Né? Então, aí entra a complementação do governo federal. Então, o governo federal é quem faz essa distribuição automática, né, dos descontos que vai para uma conta que é administrada pela Secretaria de Educação e o município complementa com 5%. E toda essa movimentação financeira, desde o recebimento ao investimento no pagamento do profissional do magistério, na valorização do profissional do magistério, né, na investimento e aquisição de equipamentos e melhoria das escolas, é acompanhado por um conselho. Todos os municípios têm o conselho do Fundeb. E esse conselho do Fundeb, né, formado por profissionais de educação, profissionais liberais
pessoas do povo, mãe de alunos, né, que participam nesse acompanhamento, desde o recebimento à prestação de contas. E, no final de cada mês, eles elaboram um parecer dizendo se aprovam ou não aprovam aqueles investimentos que o município fez durante aquele período com os recursos do Fundeb. Então, é uma forma bem transparente, né, de se gerir esses recursos, até porque é uma participação popular, né, com o Conselho do Fundeb, e por se tratar de um recurso público, né, ele, lógico, que tem que ser, né, fiscalizado e tem que ter transparência. Lembrando, doutora Fernanda, que esse recurso ele tem por finalidade, né, de melhorar a qualidade de ensino nos municípios. Ele tem por finalidade, né, desde quando ele foi criado, de fazer uma equiparação entre investimento financeiro e melhoria da qualidade de ensino. Esse é o principal objetivo do Fundeb. É que os fundos, os investimentos, os recursos que chegam dos municípios, eles sirvam para melhorar a qualidade de ensino. Nós sabemos que não dá para fazer educação sem investimento. E essa é a grande discussão para a criação do novo Fundeb, uma vez que o antigo Fundeb não estava dando mais para custear a educação dos municípios e dos estados. Doutor Joab, nós temos uma pergunta de uma telespectadora, né? Não sei se é esse o nome que usa para as lives no YouTube, mas enfim. Sim. Ela pergunta o seguinte: no novo Fundeb, há mudanças em relação à diferença no que diz respeito à distribuição dos recursos? Sim, exatamente. A mudança que há agora é que no novo Fundeb, os percentuais de pagamento de profissional do magistério e de investimento na educação, eles mudaram. Então, agora, é 70% mínimo dos recursos recebidos, 70% é para pagamento dos profissionais do magistério. Então, é para o pagamento da folha, certo? E 30% é para investimento, né? No caso, reforma, ampliação, aquisição de equipamentos, investimento no transporte escolar, que pode ser usado também com recurso do Fundeb, né? Então, olha só a preocupação do legislador. A preocupação do legislador agora é exatamente valorizar os profissionais em educação, é garantir o pagamento e que se pague bem esses profissionais de educação. No antigo Fundeb, o percentual mínimo para pagamento mínimo para o pagamento de profissional de educação era 60%. Então, agora a gente sai de 60% para 70%. E 40% no antigo Fundeb era para investimento. Agora a gente sai de 40% para 30%. Então, o legislador agora se preocupou na valorização e na garantia do profissional do magistério. 70% é o percentual mínimo para o pagamento do profissional do magistério, podendo se chegar até mais, a 80%, 90%. A lei fala em mínimo, não fala em máximo. Muito bem. Doutor Joab, então assim, o Fundeb, ele é administrado por quem? E pode ocorrer atrasos nesses recursos? Muito bem. Olha, o Fundeb, ele é administrado quando chega no município pelo secretário municipal de educação. O secretário municipal de educação, municipal ou estadual, ele é responsável para gerenciar esses recursos. É ele quem aplica, é ele quem investe esses recursos. A distribuição desses recursos ela é feita pela União. Então, a União, quando os estados, os municípios, quando arrecadam, né, esses impostos, automaticamente já é descontado desses impostos e já vai para uma conta que está registrado no CNPJ das secretarias de educação, né, 20%. E 5% complemento, os prefeitos, as prefeituras municipais, têm que fazer a cada mês, fazendo assim 25, montante de 25% mínimo. Agora, os investimentos
nos municípios e nos estados é feito pelos secretários de educação e eles têm toda a responsabilidade e competência para assim fazer, seguindo o que está em lei. O que é que diz a lei? A lei diz que agora, a partir de 2021, 70% desses recursos, doutora Fernanda, é para pagamento do profissional de educação e 30% para os investimentos. Lembrando também, um ponto importante sobre o novo Fundeb é que esse complemento da União, que antes era de 10%, com a nova lei, a partir de 2021, esse percentual ele é para chegar a 23%. Então, ele vai ter um acréscimo de 13%, tá certo? E esse acréscimo, ele vai ser gradativo. Né? Então, em 2021, nós vamos para 12%. Em 2022, nós vamos para 15%. Em 2023, para 17%. Em 2024, para 19%. Em 2025, para 21%. Em 2026, nós vamos para o teto determinado em lei, que vai ser 20%. E 20 até 2026, nós vamos chegar no teto de 23%. Então, nós vamos sair de 10%, que é o complemento atual, para 23%, onde vai dar a garantia da manutenção da educação. E, com certeza, a gente tem que os secretários de educação, os gestores municipais, sejam gestores em educação ou gestores municipais, os prefeitos, têm que ter a sensibilidade, né, de equiparar investimento com qualidade de ensino. Esse é o verdadeiro sentido da criação do Fundeb. Então, não adianta só investir, não adianta só gastar. A finalidade do Fundeb é investir para melhorar. E o Fundeb ele trouxe uma inovação também. O novo Fundeb trouxe uma inovação, que os 2,5 percentuais finais só receberão os municípios que conseguirem elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação, que é o IDEB. E esse Índice de Desenvolvimento da Educação, ele é medido a cada 2 anos, através do IDEB, que a gente chamava antigamente, da Prova Brasil. Então, eles vão pegar essas notas, onde todas as escolas do Brasil, elas fazem, todos os alunos do Brasil, eles fazem, do ensino fundamental, eles fazem essa prova, eles vão ver a nota por escola, a nota por município, e os municípios e as escolas que conseguirem elevar a qualidade de ensino, eles vão receber, tipo que uma bonificação de 2,5 percentual para investir, né, ainda mais na melhoria da qualidade de ensino. Então, o novo Fundeb ele vem com essa nova temática, que é sempre procurar equiparar investimento com qualidade de ensino, criando essa bonificação para poder incentivar os municípios a melhorar a qualidade de ensino. Tudo bem, doutor Joab. Muitos elogios aqui para você pela excelente explanação que você está nos proporcionando sobre esse tema. Eu gostaria de perguntar a respeito da conta que esse recurso é recebido. Essa conta ela pode ser mudada ou desdobrada em mais de uma conta? Não, ela é uma conta única, tá certo? O município cria essa conta com o CNPJ da Secretaria de Educação. Veja só, o responsável é o secretário de Educação, seja ele municipal ou estadual. Né? Então, ele cria essa conta única, ele encaminha para o MEC, para o FNDE, que é responsável para fazer essa distribuição dos recursos para os municípios e para os estados, tá certo? E eu quero também destacar aqui que esse valor que cada município ele recebe, ele está associado ao número de alunos. Então, todo ano, os municípios eles fazem o censo escolar. Ele contabiliza o número de alunos. E aí ele envia para o MEC,
E o MEC recebe aqueles números de todo o Brasil, né? E a partir daquele número de alunos é que ele vai fazer os cálculos de quanto aquele município vai receber. E esses cálculos ele é feito com base em uma portaria ministerial que todo ano o MEC, né, ele publica, geralmente em dezembro, né, no final do mês de dezembro, ele publica essa portaria ministerial onde ele vai dar divulgação ao que a gente chama de valor aluno anual. Né? Então, é o valor aluno anual. É quanto vale cada aluno por ano do ensino fundamental. Hoje, em 2020, cada aluno do ensino fundamental, né, anos iniciais, ele recebe R$ 3.643,16. Então, é esse valor somado com o censo, que vai dar a quantidade de alunos, o número de alunos, é que vai determinar quanto o município vai receber por ano do Fundeb, né? Do Fundeb. E a complementação da União. Repito, a complementação da União até 2020 é 10%. A partir de 2020, nós vamos seguir de forma gradativa até 2026 e vamos chegar a 23%. Lembrar que a proposta do governo federal, no primeiro momento, era de 20%. O governo federal queria até mesmo congelar o Fundeb e deixar para discutir o Fundeb só em 2022. E a Câmara Federal, através da discussão, né, e a gente tem que destacar isso, que os deputados federais tiveram a sensibilidade de ouvir os profissionais em educação, os estudiosos em educação, e verificaram que realmente ou se aprovava agora um novo Fundeb com novos índices, ou a educação ia entrar em colapso, porque o valor aluno não estava dando para financiar a educação. E os 10% que a União estava repassando não estava dando para custear a educação, porque os estados, principalmente do Nordeste, que não tem uma arrecadação, né, muito volumosa desses impostos que compõem o Fundeb, não estava dando para custear. E agora vem um novo índice, que é de 23% até 2026, para que a gente possa, aí sim, né, ter mais volume financeiro para se investir mais na educação e melhorar a qualidade de ensino. Certo. Então, já que você falou aí no censo, a sua fala está tão maravilhosa que você já responde as perguntas antes que eu lhe faça. Muito bem. Então, a respeito do censo, eu queria saber se os dados do censo, eles podem ser atualizados após a sua publicação definitiva. Sim. Muito bem, ótima pergunta. Existe uma grande dúvida, principalmente por parte dos gestores. Quando nós passamos pela Secretaria de Educação de Floriano, nós acompanhávamos de perto esse colhimento de dados do censo. O censo, eu costumava dizer, nas reuniões com os gestores escolares, que era o coração da educação. Porque se nós fizéssemos um censo mal feito, o município ficava prejudicado, ficava com prejuízo, porque não ia receber os recursos que deveriam receber. Então, nós tínhamos que fazer o censo bem feito, mostrar a realidade, né, do município, de quantos alunos nós tínhamos na zona urbana, quantos alunos nós tínhamos na zona rural, quantos alunos de EJA, quantos alunos de educação infantil, porque cada aluno ele tem um valor diferenciado. Quantos alunos com necessidades especiais, porque os alunos com necessidades especiais, eles recebem um percentual a mais, Quantos alunos são atendidos em tempo integral, que aí nós tínhamos um programa chamado de Novo Mais Educação, onde nós atendíamos o aluno com aulas de reforço de matemática, português, recreativa, com dança, capoeira, xadrez, e ali a gente inscrevia aquele aluno como aluno de tempo integral e ele já recebia um valor diferenciado. O aluno da zona rural, se ele depende de transporte escolar,
a gente já informa no censo que aquele aluno ele depende de transporte escolar, então já vem o percentual para o PENAT, que é o Programa Nacional do Transporte Escolar. O censo vai determinar o valor que vai vir para o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que vai custear, né, vai ajudar o município a custear a merenda. Tá certo? Então, tudo depende do censo e da quantidade de aluno que é informado. Então, quando fecha o censo, geralmente o prazo para captação dessas informações ele é de 60 dias. Então, fecha o censo, passa 30 dias fechado, o MEC faz a sua avaliação e ele reabre para uma revisão. Olha, veja só como a coisa é tão séria que o MEC dá uma segunda oportunidade para que os municípios possam revisar se houve algum erro, se ficou algum aluno de fora, e às vezes acontecia a duplicidade de matrícula, né? Um exemplo, o aluno ele estava matriculado em um município vizinho, ele foi transferido para Floriano, mas o município vizinho não deu baixa. E o MEC, o governo federal, né, ele vai cruzar os dados e vai ver que aquele aluno ele tem 2 matrículas, e automaticamente as 2 vão ser canceladas. E aí a gente tem a oportunidade de revisar, é por isso que abre um prazo para poder revisar o censo. Né? Então, o censo de 2020 ele já está em fase de conclusão, e a quantidade, o valor, né, a quantidade de aluno que é determinada no censo de 2020 é que vai determinar quanto em valor financeiro o município vai receber no ano seguinte, que no caso de 2021. Então, nós trabalhamos com os números do ano anterior. Então, o que o município de Floriano, exemplo, está recebendo em 2020 é com base nos dados do censo de 2019. O que o município de Floriano vai receber em 2021 é com base no censo de 2020. Sim. Esses dados, eles podem, então, serem corrigidos, né, caso apresentem erros de informação, correto? Com certeza, tem um prazo de 30 dias para serem corrigidos. Pronto. E o valor mínimo nacional, ele deve ser praticado em todos os estados da federação? Sim. O valor é praticado em todos os estados da federação. Existem alguns estados que eles não precisam de complemento da União, que é o que está sendo discutido com o novo Fundeb, como, por exemplo, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, né, o estado de Santa Catarina, Minas Gerais. Eles não precisam do complemento da União, uma vez que a arrecadação dos impostos federais já são suficientes, às vezes até ultrapassa para custear, né, o Fundeb. E aí, a necessidade desse complemento nos estados mais pobres da federação, exemplo do Piauí, que recebe, dos municípios do Piauí que recebe esse percentual mínimo, valor aluno, que é de 3.643,16, com o complemento da União. Então, isso serve para todo o Brasil. A diferença é só quem vai receber o complemento ou não. Então, assim, para a gente encerrar esse assunto do Fundeb, já que você nos enriqueceu de muitas informações sobre esse tema, onde que nós podemos obter informações sobre os valores repassados à conta do Fundeb? Vocês podem entrar no portal do MEC, FNDE, repasses de recurso. Lá no repasse de recurso, é só você escolher o estado e o município que você quer pesquisar. Você vai ver os valores que são repassados por mês e o que já entrou em cada município por ano até a presente data. É um portal bem transparente, é um recurso que tem que ser e deve ser acompanhado, né, por parte da população, né, até porque é um recurso público que pertence ao povo e tem que ser voltado ao povo. Repito, o Fundeb é um fundo de manutenção da educação que prioriza a qualidade do ensino. Então, tem que ser investido na melhoria da qualidade de ensino. Pergunta que me instigou aqui uma curiosidade. Despesas com edificação, aquisição de acervo, manutenção de bibliotecas públicas, podem ser custeadas com recursos do Fundeb?
Sim, sim. Todas essas despesas podem ser custeadas com o recurso do Fundeb. Né? O que não pode comprar com o recurso do Fundeb? Merenda escolar. Não pode. Merenda escolar não pode ser comprado, não pode ser feita a aquisição com recurso do Fundeb, porque já existe o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Né? Mas as demais despesas, como reforma, manutenção, aquisição de carteiras, sim, pode ser feita aquisição com o Fundeb. Como, por exemplo, festas juninas, que este ano, infelizmente, devido ao cenário pandêmico que estamos vivenciando, não foi possível, né, realizar. Mas essas despesas com festas juninas, com outros festejos similares organizados e realizados com a participação dos alunos da educação básica, podem ser custeados com recursos do Fundeb? Bom, o que diz a lei do Fundeb? Qualquer recurso, né, destinado pelo Fundeb, ele só pode ser investido na melhoria da qualidade de ensino. Pagamento de professor. Por quê? Porque o professor ele é o agente, né, fundamental na transmissão do conhecimento. Né? Não existe, né, conhecimento, formação sem o professor em sala de aula. Né? Então, tudo tem que ser voltado para o ensino. Se a festa junina, né, é uma festa folclórica, é uma festa temática, e se for promovida para a melhoria do ensino, para levar informação cultural, folclórica para o aluno, sim, dá para custear. O que não pode é se custear uma festa só por festejar, sem que tenha um valor de formação educacional. É o que acontece muito nas escolas de ensino fundamental. É o destaque das datas folclóricas, né? Destacar o dia da árvore, destacar o dia do índio, né? As festas juninas. Por quê? Para que o aluno possa valorizar a cultura, né? O folclore, né? Os costumes, né? Dos seus antepassados. Tudo isso faz parte da construção do conhecimento. Uma pergunta que me fizeram já há um tempo. O Fundeb, o recurso do Fundeb, pode custear a festa dos pais? Pode custear a festa das mães nessa mesma temática que você fez? Não, não pode custear a festa do pai, festa das mães, porque não envolve a questão do ensino-aprendizado. Festa junina dá para se trabalhar, até porque tem até no livro didático, né, o que é a festa junina e a formação cultural do aluno. Muito bem, doutor Joab. Então, assim, para a gente encerrar, eu vou mudar um pouquinho, fugir aqui um pouco da temática, mas não fugindo da educação. Conheço o seu trabalho enquanto profissional, advogado, enquanto secretário de educação aqui do nosso município. E diante do cenário que nós estamos vivenciando hoje, pandêmico, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua visão no que tange a um possível retorno das aulas presenciais. Muito bem. Os municípios têm discutido muito essa questão do retorno das aulas, né, nesse segundo semestre. Mas os municípios eles estão aguardando qual será o posicionamento dos estados, e os estados, naturalmente, estão esperando qual será o posicionamento do MEC, né, do Ministério da Educação. Então, após o posicionamento do Ministério da Educação, dos estados, os municípios também vão se posicionar. A exemplo do município de Floriano, já está sendo elaborado um plano de retomada das aulas, porque, né, diante desse cenário que nós estamos vivendo de pandemia, né, se fala muito do novo normal. Não vamos voltar mais como éramos. Nós temos agora que nos preparar enquanto escola para receber e receber bem os nossos alunos, dando total segurança. Se tem como dar essa segurança, tem que ser discutido isso também. Né? Se tem como você pegar aí 30 crianças e colocar num espaço físico, né, um pouco, vamos dizer assim, apertado, se você conseguir juntar aí cerca de 250 crianças, como a gente tem em algumas escolas,
e não ter o risco, correr o risco de haver uma contaminação, né? E essa criança se contaminar na escola e levar para casa, e daí a gente teria, né, uma expansão sem controle do vírus, né, da Covid-19. Então, é isso que está sendo discutido. Se tem uma previsão para setembro, se estão elaborando um plano de ação, né, com higienização, com colocação de pias dentro de cada sala de aula, né, com uso de álcool em gel, mas precisa se analisar melhor se tudo isso será suficiente para conter esse vírus, uma vez que nem os cientistas ainda estão seguros, né, das formas de transmissão, né, se transmite pelo ar, se só o uso de máscara, lavar as mãos vão conseguir, né, conter essa transmissão. E, repito, é uma aglomeração quando você pega e coloca aí em torno de 30 crianças dentro de uma sala de aula. Então, é muito cedo para se falar ainda desse retorno, contanto que de responsabilidade dos municípios, sim, de elaborar esse plano e, a posteriori, discutir se realmente é viável essa retomada, contanto que está sendo elaborado e previsão para setembro, mas que pode ser discutido. Muito bem, doutor Joab. Então, assim, diante de tudo isso que nós já falamos, né, que você já muito bem nos pontuou nessa noite, para a gente encerrar, eu gostaria de saber de você como você visualiza o cenário político atual e o que lhe impulsionou a colocar seu nome à disposição como pré-candidato ao Poder Legislativo Municipal. Muito bem. Vamos mudar a temática, né? Mudar o tema, uma vez que estamos no momento político, né? E é importante esse momento político porque é o futuro dos municípios que vai estar em discussão. E nós estamos aí há praticamente 3 meses de uma eleição, onde a população dos municípios vão poder escolher os seus gestores em todo o Brasil. E é importante analisar, né, como está o seu município agora e como você quer que ele esteja no futuro, né, daqui a 4 anos. Né? E a partir daí você, enquanto cidadão e cidadã, você escolher os seus gestores. Então, não dá para fugir dessa temática, porque é uma temática importante, apesar de que a política, infelizmente, no Brasil, ela tem caído muito em descrédito, mas eu sempre costumo dizer que a política é o meio mais sublime para se fazer o bem à população, e cabe ao cidadão e à cidadã escolher bem os seus gestores, os seus representantes, que possam realmente, verdadeiramente, fazer um trabalho por sua cidade. Então, é por aí que vai essa discussão, principalmente no momento de pandemia. Há uma discussão de como será essa campanha eleitoral nesse momento de pandemia. Né? E a gente tem que discutir. Se fala muito, não deveria ter eleição, porque como vai haver uma contaminação, né, na hora da fila da votação. Né? Eu sou a favor da eleição, porque a eleição é um processo democrático, é a participação do povo. Estender mandatos vai contra os princípios constitucionais, fere os princípios constitucionais, fere a Constituição, que é uma cláusula pétrea, né, a questão do mandato de 4 anos. Então, a gente tem que encontrar os meios. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, já prorrogou a eleição para 15 de novembro, para que os municípios, estados e a própria União possa se organizar, né, para tentar amenizar os transtornos no dia da eleição, mas que é importante haver, sim, esse debate, é importante haver, sim, essa discussão, e é importante também que, nesse momento, nós temos que priorizar a saúde, mas também devemos priorizar a educação, porque a pandemia vai passar, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos vencer essa pandemia, mas a gente precisa, no futuro próximo, correr atrás dos prejuízos que essa pandemia está deixando, com 1 ano praticamente de aulas paradas. Nós vamos precisar de gestores competentes,
de gestores que tenham compromisso com a educação para que a gente possa reverter esse ano que nós estamos praticamente parado no que diz respeito ao investimento e à educação. Por mais que se tenha aulas remotas, mas o próprio nome já diz, né? Não é igual como se você estivesse em sala de aula, porque nós somos professores e sabemos da importância de se ter a aula presencial, do contato com o aluno, para que a gente possa construir um conhecimento e uma educação de qualidade. Os países de primeiro mundo só são primeiro mundo, Estados Unidos, Alemanha, China, porque investiram em educação. E o Brasil só vai conseguir se desenvolver, se valorizar a educação. Esse é um dos principais vetores de desenvolvimento de um país, eu não tenho nenhuma dúvida. E sobre a sua segunda pergunta, doutora Fernanda, sobre o porquê da minha decisão de me colocar à disposição como pré-candidato a vereador, porque eu já servi a minha cidade, Floriano, em vários setores. Eu já fui professor de escola particular, sou professor de escola pública da rede estadual, fui professor da Universidade Estadual do Piauí, no curso de Direito, fui coordenador do curso de Direito da Universidade Estadual do Piauí, já fui diretor administrativo e financeiro da Secretaria de Educação, já fui secretário de Educação em 2008, durante o ano 2008, já fui secretário de Comunicação, já fui assessor político do atual prefeito Joel Rodrigues, voltei para a Secretaria de Educação de 2017 a março de 2020, eu acho que chegou a hora da gente poder pleitear um mandato junto à Câmara Municipal, um mandato de vereador, por isso que a gente se coloca como pré-candidato, porque quando nós temos mandato, nós temos mais força, né? Quem dá um mandato para um político, seja ele de vereador, prefeito, deputado, senador, não importa, é o povo. E só quem tira ele daquele mandato é o povo. E o povo tira quando ele não corresponde com o trabalho. E é por isso que a gente quer colocar o nosso nome à disposição do povo de Floriano para que a gente possa ter mais força para trabalhar pela educação do nosso município, porque conhecimento prático nós temos, conhecimento teórico nós temos, e temos como agora contribuir de forma positiva, que o nosso município vai precisar muito nos próximos anos, né, junto à Câmara Municipal. É por isso que nós nos colocamos à disposição do povo de Floriano e vamos confirmar nossa pré-candidatura logo após as convenções que está prevista até o dia 16 de setembro. Muito bem, doutor Joab. Eu gostaria de lhe agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite, estar conosco nesta noite. Muitos elogios dispensados a você aqui nos comentários do canal. Em nome do grande professor Jofferson, que está presente aqui na nossa live, eu gostaria de agradecer a todos os nossos conterrâneos aqui de Floriano que estão presentes, que se fizeram presentes. Em nome da professora Sulenir, de São Raimundo das Mangabeiras, eu quero agradecer a presença de todos os mangabeirenses e região, que também estão presentes aqui na nossa live. Eu quero dizer a vocês que chegaram agora, que essa live ela vai ficar disponível no YouTube, no canal do professor Carlos Reis. Então, não perca, foi um momento de muita informação, muito esclarecedora a conversa que o doutor Joab nos trouxe. Infelizmente, caiu a conexão dele aqui. Se me permitam, eu vou pedir para que ele tente entrar novamente aqui na nossa live, para ele fazer as suas considerações finais. Muito obrigada, doutor Jofferson, meu grande amigo, meu professor, um excelente profissional, agente de inteligência da Polícia Civil do Piauí, aqui da nossa cidade de Floriano. Eu vou só pedir o doutor Joab aqui para entrar novamente, para ele fazer suas considerações finais. Então, mais uma vez, para você que está chegando agora, caiu a conexão. Então, só continuando aqui.
Para você que está chegando agora no nosso canal, não perca esta live, ela vai ficar disponível no canal Democracia do Professor Carlos Reis. Assista, curta, comente, compartilhe. Foi um momento muito enriquecedor, doutor Joab. Muito grata mesmo pela sua participação. Então, eu quero deixar aberto aqui para você fazer as suas considerações finais, seus agradecimentos. Fique à Muito bem, vontade. agradeço. Muito obrigado, doutora Fernanda, pelo convite, né, de participar desse importante momento aqui, né, dessa live, para a gente poder estar conversando, batendo um papo sobre um tema muito importante, né, e pertinente nesse momento, né, no Brasil, uma vez que estamos em processo, né, de aprovação de uma lei tão importante que vai garantir o futuro da educação, do ensino básico no nosso Brasil. Né, parabenizar, né, a doutora Fernanda por essa condução, pelas perguntas, né, no canal, né, desejar sucesso a essa profissional, né, que, apesar de ser nova, mas que já tem um nome no nosso município, né, e se destaca aí não só no Floriano, Piauí, mas também no Maranhão, e agradecer e sempre me colocar à disposição. Meu muito obrigado e agradecer a participação de todos. Assim que você quiser retornar, a casa é sua, e de todos que desejarem contribuir conosco, levando conhecimentos, informações às comunidades que precisam debater temas relevantes como este. Muito obrigada a todos. Nos encontraremos na próxima quarta-feira, às 19 horas, aqui no canal Democracia, e o nosso tema será assédio sexual. Não percam. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Muito obrigada, doutor Joab, muito obrigada a todos pela presença, pela participação. Um forte abraço, uma boa noite e até a próxima. Boa noite.